A Yamazaki Consultoria, na sua série Tributação, Imposto de Renda à Pessoa Física, ano 2010-2011, no seu quinto bloco, apresenta os temas: lucro distribuído aos titulares sócios das empresas, rendimento tributáveis em aluguéis, rendimento tributáveis, pensão e outros tipos de rendimentos tributáveis. Nos rendimentos, então, tributáveis de aluguéis, vamos para o pagamento ao locador como fato gerador. O fato gerador vai ocorrer no mês em que o locatário efetuar o pagamento do aluguel à imobiliária, independentemente de quando o mesmo tenha sido repassado para o locador. No caso de aluguel depositado judicialmente, no caso do locatário efetuar em juízo o depósito desses rendimentos, tal fato não configura a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos para o legítimo titular, no caso o locador, não estando este obrigado a tributar o rendimento do mês do depósito, visto que não foi disponibilizado para ele. Esses rendimentos são tributados somente quando liberados pela autoridade judicial. O caso de usufruto de rendimento de aluguéis. Exemplo: o pai deu ao filho usufruto de rendimentos de aluguel de imóvel. Esses rendimentos serão tributados da seguinte forma: primeiro, se o usufruto constar de escritura pública averbada no registro de imóveis, o pai, ao relacionar o imóvel na sua declaração de bens e direito, informa a constituição do usufruto em favor do filho. Os rendimentos do aluguel, neste caso, são tributáveis em nome do filho. Segundo, se não houver escritura averbada e o pai, ao relacionar o imóvel em sua declaração de bem e direito, informa que os rendimentos respectivos foram doados ao filho, neste caso, os rendimentos do aluguel estão sujeitos ao recolhimento mensal pelo Carnê-Leão, ser recebido de pessoa física ou retido na fonte, ser pago por pessoa jurídica e deve ser incluídos como rendimentos tributáveis na declaração de ajuste do pai. Para o filho, os rendimentos são não tributáveis como doação em espécie, se tiver sido doado para o filho. Rendimentos de imóvel cedido. Os rendimentos produzidos por imóvel cujo direito de exploração tenha sido cedido por meio de contrato a terceiros são tributáveis em nome de quem explora o imóvel, ou seja, o cessionário ou arrendatário. Por sua vez, o proprietário do imóvel deve tributar o valor recebido pela cessão de direitos, como rendimentos equiparados a aluguéis por meio do recolhimento mensal ou Carnê-Leão, ser recebidos de pessoa física ou na fonte, ser pagos por pessoa jurídica e na declaração de ajuste. Vamos ver agora o caso de locação de espaços imóveis, inclusive condomínios. Neste caso, as quantias recebidas por pessoa física pela locação de espaço físico sujeita-se ao recolhimento mensal obrigatório ou Carnê-Leão, ser recebidas de pessoa física ou de fonte no exterior, ou a retenção na fonte ser pagas por pessoa física, por pessoa jurídica, melhor dizendo, e ao ajuste na declaração de ajuste anual. Vamos agora para benfeitorias e o direito à compensação. No caso de ser efetuado benfeitorias em imóvel, quando há rendimento tributável de aluguel, inclusive quando o contrato de locação contém a cláusula que admita a sua compensação com as despesas efetuadas com benfeitorias pelo locatário, tributa-se o valor recebido de aluguel, subtraído quando o encargo tenha sido exclusivamente do locador, somente das quantias relativas a impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento. Segundo caso, aluguel pago pela locação de imóvel sublocado. Terceiro, despesas pagas pela cobrança ou recebimento de rendimento. Quarto caso, despesas de condomínio. Neste caso, ele tributará o valor recebido subtraído desses encargos, caso tenha sido essa despesa incorrida sobre o locador. Luvas e gratificações pagas ao locador. As luvas, prêmios, gratificações ou qualquer outra importância paga ao locador ou cedente do direito pelo contrato celebrado para uso, ocupação
fruição ou exploração de bens corpóreos e direitos são considerados rendimentos tributáveis, como aluguéis, por meio do recolhimento mensal, carnê-leão, ser recebidos de pessoa física ou na fonte, ser pagos por pessoa jurídica e na declaração de ajuste. Indenização para desocupação do imóvel. O valor da indenização recebida pelo locatário para desocupar o imóvel locado é considerado rendimento tributável, quer tenha sido pago pelo locador, quer pelo novo proprietário ou por terceiro. Este valor é tributável na fonte, se pago por pessoa jurídica, ou como recolhimento mensal carnê-leão, se recebido de pessoa física e na declaração de ajuste. Cessão gratuita de imóvel. No caso de cessão gratuita de imóvel, o valor locativo do imóvel cedido a terceiro é tributado na declaração de ajuste anual, devendo ser informado em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, não se sujeitando, portanto, ao recolhimento mensal carnê-leão. O valor tributável corresponde a 10% do valor venal do imóvel, podendo ser adotado o constante da guia do IPTU do ano calendário da declaração de ajuste anual. Se a cessão de uso não abrangeu todo o ano calendário, o valor tributável é apurado proporcionalmente ao período de cessão do uso do imóvel. E também não haverá incidência do imposto quando o imóvel for ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau, no caso de pais e filhos. Sublocação de imóveis. Os rendimentos recebidos pelo sublocador estão sujeitos ao recolhimento mensal carnê-leão, ser recebido de pessoa física ou na fonte, ser pagos por pessoa jurídica e na declaração de ajuste anual. É dedutível do valor do rendimento bruto recebido pela sublocação o aluguel pago ao proprietário do imóvel sublocado. Caso de aluguéis recebido por não residente, preliminarmente deve-se verificar se há acordo ou tratado entre o Brasil e o país de origem do residente no exterior, ou legislação interna que permita a reciprocidade de tratamento. Existindo tais instrumentos, o tratamento fiscal será aquele nele previsto. Não havendo acordo, o rendimento é tributado exclusivamente na fonte, a alíquota de 15%. Imóvel pertencente a mais de uma pessoa. Quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa física em condomínio, o contrato de locação deve discriminar a percentagem do aluguel que cabe a cada condômino. Caso não conste no contrato esta cláusula, recomenda-se fazer um aditivo ao mesmo contrato. Quando o locatário for pessoa jurídica, essa deve efetuar a retenção na fonte, aplicando a tabela mensal em relação ao valor pago individualmente a cada condômino. Pensão alimentícia paga por acordo ou decisão judicial. O rendimento de pensão alimentícia recebida mensalmente está sujeita ao recolhimento mensal, o carnê-leão, e à tributação da declaração de ajuste anual. O beneficiário deve efetuar o recolhimento do carnê-leão até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento. O contribuinte do imposto é o beneficiário da pensão, ainda que esta tenha sido paga a seu representante legal. Pensão alimentícia é recebida de forma acumulada. A pensão alimentícia recebida acumuladamente em cumprimento de decisão judicial ou ainda por escritura pública é tributada no momento em que se torna disponível para o beneficiário e na declaração de ajuste. Recebida de pessoa física é tributada sob a forma de carnê-leão. Pensão paga por meio de bens e direito. A pensão alimentícia paga em bens e direito não está sujeita à tributação sob a forma de carnê-leão pelo beneficiário por não ter sido efetuado em dinheiro. O alimentando que recebeu os bens e direito deve incluí-los na declaração de ajuste, considerando como custo de aquisição o valor relativo à pensão alimentícia. O alimentante deve apurar o ganho capital relativo aos bens e direito, dado em pagamento quando tributáveis, considerando como valor de alienação o valor da pensão alimentícia. Servidão de passagem, indenização. Da servidão
O proprietário do imóvel suporta limitações em seu domínio, mas não perde o direito de propriedade. Não ocorre, portanto, a alienação do bem. Portanto, nesse caso, é tributável na fonte este rendimento recebido pela servidor de passagem, no caso de a fonte pagadora ser pessoa jurídica, ou será como recolhimento mensal Carnê-Leão, no caso do pagamento for ser efetuado por pessoa física e deve ser ajustado na declaração. Laudêmio é uma taxa a ser paga à União quando de sua transação com escritura definitiva de compra e venda em terreno na Marinha. É tributável esse laudêmio ou do foro anual como Carnê-Leão, se recebido de pessoa física, ou na fonte, se recebido de pessoa jurídica. Indenização por morte. O tratamento tributário dos juros produzido por quantia correspondente à indenização por morte, cujos valores ficaram bloqueados até a maioridade do beneficiário. O crédito do juro em conta do depósito configura disponibilidade jurídica para efeito do imposto sobre a renda, devendo, portanto, ser tributado na fonte, exceto quando se tratar de caderneta de poupança, cujo juro, neste caso, estão isentos. Indenização por danos morais. Neste caso, também, em virtude de acordo ou decisão judicial, ele é considerado rendimento tributável sujeito ao imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste de pessoa física, se for indenizado por pessoa física. Encargo de doação modal. A doação modal onerosa é aquela em que traz consigo o encargo para o donatário. Os valores recebidos em função desse encargo também está sujeito ao recolhimento mensal do Carnê-Leão, se de pessoa física, ou na fonte, se de pessoa jurídica. Rendimento de empréstimo. Nesse caso, o rendimento decorrente de empréstimo à pessoa jurídica está sujeito às seguintes incidências de imposto: 22,5% com prazo de até 6 meses, 20% com prazo de 6 meses e 1 dia até 12 meses, 17,5% com prazo de 12 meses e 1 dia até 24 meses, e 15% com empréstimo com prazo superior a 24 meses. Se for recebido de pessoa física, este juro está sujeito a recolhimento mensal Carnê-Leão. Na pessoa jurídica, será através de fonte. Rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial estão sujeitos a imposto sobre a renda na fonte pela tabela progressiva mensal. Todos os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial. Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês para aplicação da alíquota correspondente nos seguintes casos: juro e indenização por lucro cessante, honorários advocatícios e remuneração pela prestação de serviço no curso de processos judiciais, tais como serviço de engenharia, médicos, contador, perito, assistente técnico, avaliador, leiloeiro, síndico, testamenteiro e liquidante. Precatórios. O imposto de renda dos rendimentos pago à pessoa física em cumprimento de decisão judicial da Justiça Federal ou estadual, mediante precatório, requisição em pequeno valor, será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá a alíquota de 3% sobre o montante pago. Vale ressaltar que o valor retido na fonte, 3%, não é definitivo. A retenção do imposto é dispensada quando o beneficiário declarar a instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou não tributáveis. Pecúlio. Pecúlio é pagamento de benefício em única parcela aos beneficiários indicados uma vez falecido o participante de acordo com o regulamento de plano contratado. O valor recebido a esse título de pecúlio é tributável quando pago na demissão ou retirada pelo ex-empregador e deverá ser então pago este imposto na fonte, se pago por pessoa jurídica, ou se pago por uma pessoa física, que é o contratante, será considerado como de Carnê-Leão. Pecúlio. Ele é isento quando pago por intermédio de companhia de seguro por morte do segurado, pelo INSS correspondente às contribuições pagas ou descontadas dos aposentados que tenha voltado a trabalhar até 15 de abril de 94. E terceiro, entidade de previdência privada fechada ou aberta, quando se tratar de prestação única e o pagamento decorrer de falecimento ou invalidez permanente do participante. No caso de doença grave, são isentos apenas os rendimentos recebidos por pessoa física residente no Brasil de portador de doença grave, relativo a provento de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações.
tributa-se os demais rendimentos de outra natureza recebida pelo contribuinte. E rescisão de contrato de trabalho, o valor referente ao salário é tributável na fonte e na declaração de ajuste. São isenta a indenização paga por despedida ou rescisão de contrato de trabalho até o limite garantido pela lei trabalhista. Por último, o rendimento de sócio titular da empresa, ele é considerado não sujeito a incidência do imposto de renda sobre a fonte, nem integra a base de cálculo do imposto beneficiário, quando pago sob a forma de distribuição de lucro acumulado, reserva de lucro ou distribuição de lucro, seja de qualquer tipo de empresa, seja pelo simples, seja pelo lucro presumido, seja distribuição pelo lucro real.